E falando, então, de acessibilidade, eu vou aqui só também para fazer uma apresentação formal, Silvana. Se eu fosse, eu estava pegar aqui umas 8 páginas de currículo aqui para ler, mas eu peguei um resumido seu, que então é a Silvana Serafino Cambiaghi, graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mestre em Desenho Universal pela FAO, funcionária efetiva desde 1987 na Prefeitura de São Paulo, fundadora da Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo, a CPA, membro do grupo de trabalho de revisão da NBR 9050 e de demais normas técnicas de acessibilidade da ABNT, docente dos cursos de mestrado em design da Universidade Estácio de Sá, em tecnologia assistiva da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e foi docente dos cursos de acessibilidade no SENAC, na FUPAM, na Câmara de Arquitetos e Consultores e na FGV Online. Enfim, tem várias coisas para falar da Silvana, uma pessoa que é muito agradável. Estou fazendo uma correção, senão meus colegas de faculdade vão ficar chateados. Eu fiz o mestrado na USP, mas a minha graduação foi numa faculdade que não existe mais. Se chama Farias Brito. Farias Brito? É. Olha, mas da onde é a Farias Brito? Aqui em Guarulhos? É. Muito bom. Então, deixa eu só corrigir, porque a gente tem que louvar. Tive ótimos professores, Nise de Mello, Corona, e eu agradeço muito a universidade que eu fiz. Muito bom. Não era a USP, mas foi muito boa. Não, o importante é o resultado que produziu. A gente conhece o resultado, que é a qualidade do seu trabalho, Silvana, não é rasgação de seda, não. A gente sabe mais do que vou te dizer o seguinte, é mais do que uma profissão. Você pegou isso como uma verdadeira religião, uma missão sua, de desenvolver um assunto que poucas pessoas desenvolvem com tanta seriedade e de forma assim apaixonada. Então, realmente, eu aprendi, eu não tinha contato nada com acessibilidade, aprendi exatamente no pouco tempo que eu tive lá na CPA, e foi graças a você que me despertou o interesse. Aprende com os pares, como você. Se a gente não tivesse teu auxílio, por exemplo, na alteração do Código de Obras, muitos dos ganhos que conseguimos não teria. Então, é um trabalho que a gente não faz sozinho. Na verdade, você precisa ter alguém que incite, né? Eu acho que eu me coloco muito como incitadora a juntar os pares e a gente conseguir uma transformação. Que esses trabalhos em comitês me anima por causa disso. Porque se eu for pegar e ficar falando sozinha, eu não vou conseguir nada. Agora, se eu me juntar às pessoas que têm esse poder de alteração, cada um em sua parte, aí faz a diferença, né? Então, infelizmente, os advogados estão sempre nessa. Infelizmente, não, felizmente. Mas, e me diz, então, falando nisso, eu queria que você falasse um pouco, Silvana, exatamente sobre essa evolução que a gente teve até chegarmos na Lei Brasileira de Inclusão. Eu acho que foi um grande marco regulatório, eu acho que foi um momento que a gente pôde discutir mais isso e trazer a acessibilidade como sendo um tema que não podia ser deixado à margem, que deveria estar realmente sendo priorizado. Então, um pouquinho dessa evolução. Marcelo, você me corrija se eu me equivocar em algum termo legislativo, mas assim, a acessibilidade no Brasil, eu acho que ela começou nos anos 80, como quase que começou no mundo inteiro. Quer dizer, óbvio, você vai pegar textos que vai mostrar que na Grécia os templos já tinham rampa. Você vai ter exemplos de países mais antigos, com uma população mais idosa, que já tinha esse pensamento. Mas como lei, obrigatoriedade legal, praticamente foi em 1981, que foi o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. A partir daí, praticamente evoluiu a legislação do mundo inteiro. O que foi a maior motriz para isso acontecer foi os Estados Unidos com a ADA, né, que a gente chama
American Disability Act, que é uma norma que tem força de lei lá, muito forte, e isso acabou refletindo, né? Vários países escandinavos, alguns europeus também já tinham, mas foi a partir de 1981, com esse ano internacional, que as normas se formalizaram no mundo inteiro. Só que minha visão, eu fui para a Europa em 91, e já vi muita coisa acessível. Em 1991, assim, e aqui não tinha nada, nada. Eu tive poli, então, a vida inteira, eu tive necessidade de utilizar a acessibilidade. E aí eu me deparei, falei, nossa, a lei é quase do mesmo tempo do Brasil, mas as leis do Brasil foram sem punição. Sabe, tem que fazer. Se não fizer, nada acontece. Silvana, você sabe que eu faço uma brincadeira, mas com tom sério, que é o seguinte: esse tipo de norma sem sanção é igual escrever assim, não pise na grama. Ela pisa, não acontece nada, você só fala, o cara pisou na grama, que sacanagem, não deveria. É só isso. Não pode ser não pise na grama, tem que ter uma sanção, senão não pega. E isso foi durante muito tempo. Eu acho que a primeira ação efetiva que tinha uma punição foi na Prefeitura de São Paulo, que foi uma lei chamada 11.345, que foi uma lei que dizia que os edifícios existentes tinham que se adaptar se tivessem mais de 600 pessoas, ou locais de reunião com mais de 100 pessoas, e vinculava a documentação de legalidade da edificação. E foi por essa lei não ser cumprida, essa lei de 93, e dava até 96 para isso acontecer. E por essa lei não ser cumprida, que nós que fazemos parte de um grupo de pessoas com deficiência, que a gente tinha uma ONG, chamava CVI, Centro de Vida Independente, onde o presidente era o Marcelo Rubens Paiva, que vocês devem conhecer pela fama dele, excelente. E aí nós fomos no prefeito brigar e foi criada a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade. Aí, de posse dessa lei, foi que São Paulo começou a evoluir. Começou a construir o certificado de acessibilidade. A gente também teve a sorte de contar com prefeitos que deram voz a isso. E prefeitos que eu não imaginaria, tá? Que deram voz e deixaram, fizeram esses decretos, criando uma série de procedimentos na prefeitura. Mas ainda era muito dividido, né? Era aquela tipologia de edificação. E o Brasil praticamente não tinha. Aí eu acho que a maior pulo de evolução foi a partir... Aí as normas foram sendo criadas. A norma em 85, que foi a primeira edição no Brasil, era um livretinho de poucas folhas. Aí, com a evolução, a de 94 já veio melhor, porque ela foi feita em São Paulo, a de 85 foi ainda no Rio, e São Paulo já tinha essa lei e mobilizou muitas pessoas nessa revisão. E também saiu uma lei do Estado, que precisava adaptar os próprios estaduais, como Pinacoteca do Estado, assim, próprios de grande porte. Então, isso também já deu uma melhorada no critério técnico, mas não em termos de Brasil, na obrigatoriedade. Eu acho que continua essa coisa de pagar até os anos 2000, 2004, que saiu o decreto federal, saiu a lei nos anos 2000, final de 2000, a 10.098, 10.048, que foi nacional, já pedindo a acessibilidade de uma maneira mais efetiva. Mas o decreto, ele dizia que precisava de um decreto regulamentador.
E esse decreto regulamentador só veio sair em 2004. Aí, em 2004, começou-se a fazer muitos movimentos. Aí a coisa já estava, até porque o mundo já estava acessível. As pessoas chegavam aqui e viam uma diferença muito grande, né? Então, aí já houve uma certa evolução, mas muito desigual. E depois, quando o Brasil foi signatário da Lei Brasileira de Inclusão, que aí, desculpe, é uma emenda constitucional, é isso? Né? Isso. Tornando-se uma emenda constitucional, aí criou um status muito maior, uma força de lei muito maior, apesar que a gente teve algumas perdas por quanto a Lei Brasileira de Inclusão na inicial era melhor. Por quê? Para as cidades, eu estou falando. Porque tinha a questão da improbidade administrativa, né? Que foi tirada. Então, a gente conseguia fazer que o prefeito assinasse as coisas. Olha, se você não fizer improbidade administrativa. Então, ele, de livre espancada vontade, assinava as decisões em prol da acessibilidade. Agora não tem mais essa arma que a gente tinha para fazer. Mas, assim, tirando as questões urbanas, que eu acho que elas ainda estão muito prejudicadas, as edificações, nisso eu acho que teve uma boa evolução. Então, acho que um pouco do histórico que eu me lembre é esse. E, Silvana, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que, via de regra, as pessoas não têm noção do espectro, do tamanho que isso atinge. Eu fiquei uma vez chocado com a informação, me perguntaram assim, você tem noção, primeiro, o que é pessoa com deficiência? Porque, às vezes, a pessoa tem uma imagem do que é deficiência. E, na verdade, e a gente lendo pouco até os próprios conceitos trazidos na LBI e tal, a gente vê a expansão, né? A imensidão de pessoas que são atingidas por esse conceito da deficiência. E que, salvo engano, você, por favor, me corrija, nós estamos falando no Brasil de mais de 40 milhões de brasileiros que estariam incluídos nessa classificação com deficiência, que estão assistidos por essa lei. É por aí, né? É nessa ordem de grandeza, né? Eu acho que, além dessa ordem de grandeza, você tem alguns benefícios que não estão demonstrados em números. Por exemplo, os idosos. Por que os idosos quase não viajam no Brasil? Você vai para a Espanha, você vai para a Europa. Eu estou falando da Espanha porque eu acho ela muito boa em acessibilidade. Nossa, são inúmeros. Em primeiro lugar, você tem transporte de todos os tipos acessível. Você tem calçadas acessíveis. Você tem passeios turísticos acessíveis. Assim, eu nem estou colocando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é mais novo. Os Estados Unidos, então, o Canadá, eu estudei sozinha no Canadá, eu e minha cadeirinha de rodas, em 2004. Tudo totalmente, eu esquecia que eu tinha deficiência. Então, são países que dão uma segurança. Então, quando você tem acessibilidade, principalmente urbanística, que você trabalha, de transporte, das cidades acessíveis, você tem toda uma população que tem uma mobilidade reduzida, que está gestante, que está obesa, que tem alguma deficiência temporária, ou idosos que saem de casa. Os nossos ficam em casa. Vai fazer um passeio turístico, você não vê idoso. Quem vai para Ouro Preto? Quem vai para as cidades mineiras? Eu fui para Granada, na Espanha, fui ver aquele castelo que é... E tudo com ônibus acessível, tudo. Então, são coisas assim. É muito diferente. Não dá para a gente mensurar o que é acessibilidade alavanca um país.
que a acessibilidade alavanca o turismo, o que ela vai alavancar a qualidade de vida. Aproveitando essa coisa, de como a gente ainda está distante de reconhecer os benefícios das adaptações à acessibilidade, enfim. E a questão do desenho industrial? Como é que do desenho universal? Como é que você está vendo isso na construção, os incorporadores, o mercado imobiliário? Como é que eles veem? Porque, olha, eu ouço assim alguns comentários assim infelizes. Primeiro dos custos, depois, não, mas o número de pessoas é muito pouco, umas coisas assim que dá até um arrepio. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como é que está essa coisa do desenho universal e como é que o mercado vem conversando isso? Eu sou uma das pessoas que me apaixonei pelo desenho universal. Eu vi a primeira vez um colega, que é não tem o mesmo nome que você, colega arquiteto, o Marcelo Pinto Guimarães, que ele foi fazer um mestrado fora do Brasil, doutorado, nem lembro, sobre Universal Design. Quando eu ouvi ele falando, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Porque eu achei que é a história, não tem como você mensurar. É só para pessoas com deficiência? Não é. E falando dessa arquitetura para todo mundo, eu me aprofundei, até escrevi um livro sobre isso, porque para mim, foi uma abertura de visão, sabe? Não a acessibilidade como um band-aid, mas a questão de você já projetar para as pessoas, na sua diversidade. Aí, eu peguei e comecei a estudar sobre isso. E aí tem esses decretos, por exemplo, hoje os apartamentos, que pedem um desenho universal, que tem isso. Ou muitas vezes ônibus, que fala no desenho universal. O desenho universal ainda não é muito implantado no Brasil. Então, por exemplo, ainda se opta em cidades, a maioria das cidades, pelo ônibus de piso alto com um elevadorzinho. Isso não é desenho universal. Por quê? O idoso vai entrar no ônibus como? Vai ter que subir a escada, porque o elevadorzinho só serve para cadeira de rodas. Ele é uma adaptação, que não é desenho universal. Agora, vai pegar um ônibus, vamos falar os da Paulista, não são os melhores, mas ali aqueles ônibus de piso baixo. Gente, o ônibus para, sai a rampinha, todo mundo entra rapidinho. Quem quer que seja, o idoso, ninguém tropeça, ninguém cai, você não tem que ficar abaixando o elevador, ônibus parado. Então, a diferença é essa, é a acessibilidade e o desenho universal. Então, o Brasil sempre está optando ainda por acessibilidade, não por desenho universal. Aí veio o decreto dizendo que nos apartamentos ou nas unidades de hotéis, você tem que ter o desenho universal. O governo federal fez um desenho universal, tem um decreto, né, que determina o desenho universal, que é totalmente equivocado, só fala que é porta de 80. Não é só isso. Você continua com aqueles apartamentos minúsculos. Então, se você for comprar uma unidade hoteleira, que na verdade eles não vendem como hoteleira, né? Eles vendem como residencial, mas é aprovado como NR. Então, ela tem que ter desenho universal. Se você for em Santo André, você vai comprar uma unidade desse tamanhinho, com porta de 80. São Paulo, graças a Deus, tem a CPA, que a gente fez um decreto dizendo como é que era o desenho universal para a cidade de São Paulo. Então, por exemplo, você tem que ter um giro de 180 graus. A pessoa tem que entrar num quarto de frente e ter um espacinho para ela girar 180 graus e sair de frente. Ninguém entra no quarto de frente e sai de ré. Ninguém entra no banheiro de frente e sai de ré. Sabe, coisinhas básicas, assim, mínimas. Fora a porta de 80. Conseguir se aproximar uma cama. Então, a gente fez esses critérios. Então, aí o mercado imobiliário hoje quer constantemente acabar com o nosso decreto. Por quê? Nossa resolução. Por quê? A unidade tem que ser um pouquinho maior. Porém, você pega as construtoras que já incorporaram isso,
e tem vários, porque eu dou muita consultoria para construtora, elas gostaram, ficaram em umas unidades super bonitinhas, vendem mais, porque o cara entra no banheiro, consegue sentar no vaso sanitário e esticar a perna, sabe? Não precisa ficar assim, dobradinho. Consegue entrar no box, consegue ter a cama e o espaço para sair do lado, pôr um criado mudo. Então, ficaram, não é generosas, porque ainda são pequenas, mas utilizáveis. Então, mas a gente sente resistência. Por exemplo, eu pego, às vezes, arquitetos que são, ou construtoras que costumam construir só em outras cidades, elas brigam o tempo inteiro que não querem fazer aquele, assim, 10 centímetros a mais. E é para todo mundo. A unidade adaptável, então, eles fazem uma coisa assustadora, que é para não vender. É muito difícil. As pessoas ainda não viram que o ser humano que usa o apartamento hoje vai envelhecer. Ele vai envelhecer e ele vai precisar de espaço. As pessoas precisam de espaço. Não é espaço para nada. É espaço para ter pelo menos um quarto de 2 por 3, 2,5 por 3. Sabe? Tá difícil. E com tanta terra que a gente tem, né? Isso vai bem no ponto da conscientização, né? Da falta de conhecimento, de reconhecimento das reais necessidades. Se apega a algumas coisas, alguns resultados muito imediatistas, sem pensar um pouco mais além, né? É uma coisa, uma barreira, parece que se coloca, que não pensa um pouco no além. É duro isso, é duro. Bom, Silvana, eu não vou mais tomar teu tempo, já começamos aqui o final de semana na praia, não vou te atrapalhar mais. Olha, super obrigado por essa nossa conversa, nós vamos fazer um trabalho aí de produção do texto, eu vou te encaminhar para você ter conhecimento do que nós estamos falando, isso com relação ao que nós vamos divulgar dentro da advocacia, e depois, na sequência, também entrar em contato contigo por conta do evento, do encontro que a gente vai fazer com o Ibradim, com a turma lá do Ibradim. Pode ser? Muito obrigada pela essa conversa. Nem sabia que era uma conversa gravada, mas, assim, falar sobre esse tema, conversar sobre isso. Mas, assim, preciso também bastante da ajuda de vocês, porque eu digo, a gente pode ter os conceitos, mas o advogado sabe fazer a coisa acontecer. Ai de quem não cumpra, né? Vamos em cima. Vamos lá. E tem sempre aquele jeitinho bom que a gente às vezes não saca como é e que vocês nos ajudam muito. É uma troca. Bom. Obrigadíssimo, Silvana. Meninas, né? Obrigado, hein? A gente vai se falando, então.